havia dentro da cultura judaica 3 tipos de festas que era comemorada pelo povo judeu. A primeira festa é a festa do Pentecoste, que cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A segunda festa, mais conhecida como a festa das cabanas, ou a festa do tabernáculo. A terceira festa era conhecida como a festa do Cordeiro Pascual, que de ano em ano os judeus iam até Jerusalém no templo para comemorar a festa do Cordeiro Pascual. E quando chegava na época da festa do Cordeiro Pascual, os seus homens, o líder da casa, o homem que era o cabeça da família, saía com uma veste branca. Se a sua viagem fosse longa, ele saía com uma veste branca, guardada, para que fosse protegida, que não sujasse. Quando chegasse mais próximo de Jerusalém, que daria acesso ao templo, então ele colocava as suas vestes brancas, ele entra dentro do templo. O sumo sacerdote iria pegar uma esponja chamada isopor, que está registrado no livro de Salmos. Então ele pegava o cordeiro, o sacerdote, imolava o seu pescoço, derramava o sangue dele, do animal, puxando ele pelas pernas traseiras, e o seu pescoço deitado no chão. O sacerdote pegava o cordeiro e arrastava ele em volta do altar, e o sangue do cordeiro era derramado em volta do altar. Ele pegava esta esponja chamada isopor e colocava sobre o sangue do animal. Segundo a história, ele rodava em sentido horário esta esponja, e os negros que vinham do norte da África, tanto os brancos como os negros, que vinham do norte da África, como vinha também de outras cidades, e entravam dentro do templo. E quando ele rodava o sacerdote a esponja, nem que fosse um pingo da gota daquele animal, do cordeiro que fora imolado, que pingasse nas vestes brancas de alguém, quando mesmo voltava para a sua casa, ele voltava comemorando, porque uma gota do sangue do animal, que era lançada pelo sumo sacerdote, ele voltava para casa dizendo: Deus perdoou a minha casa e também toda a minha família. E a Bíblia diz que este homem sai de Cirene, ele vem pelos campos andando, e parece que eu vejo que ele guarda as suas vestes, porque o trajeto do mesmo é longo. Ele guarda as suas vestes em uma espécie de um saco de pano, e quando ele chega próximo às vias dolorosas de Jerusalém, a Bíblia diz que ele coloca as suas vestes. Eu penso que ele coloca as suas vestes, e quando ele vai indo em direção do templo, para apenas pegar um pingo da gota do sangue do animal que for imolado, na primeira instância, quando ele está entrando na via dolorosa de Jerusalém, ele se depara a um cordeiro imaculado, que não tem pecado, que está carregando uma cruz, e ele vem com aquela cruz pesada. Jesus vem ensanguentado, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e quando ele vem vindo, os soldados romanos vêm atrás do cordeiro, dando chicotadas nele talvez dizendo: vai, tu não és o rei dos judeus, vai, carregue a cruz. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, o cordeiro cai com a sua cruz pesada. Quando ele cai com sua cruz pesada, não suportando o peso daquela cruz, que segundo a história, ela portava um peso de 70 quilos mais ou menos. Aquela cruz que não era para ele, aquela cruz que era para Barrabás, porque a cruz de alguém que estava condenado à morte de cruz, ela já vinha com a perfuração dos seus furos das mãos e dos pés, todas na medida exata. É por isso que o salmista Davi escreveu dizendo: esticaram o nosso mestre, porque quando os soldados romanos pregaram um lado da mão do cordeiro, do filho de Deus de um lado, o outro lado a perfuração não deu, então eles puxaram o corpo do mestre
mestre, esticando o seu braço para que o prego então perfurasse a sua outra mão. O salmista Davi escreveu certo quando escreveu isso, porque a cruz que Jesus estava carregando, a medida dela era a nossa medida, não era para ele, mas ele está carregando a cruz. E a Bíblia diz, senhores, que quando Jesus cai, quando ele cai ensanguentado, a Bíblia diz que os soldados romanos vê aquele moço negro com uma veste branca, e na primeira instância a Bíblia diz que os soldados romanos olhou para aquele homem chamado Simão e disseram assim para ele: ajude-o a levantar a cruz e a carregar esta cruz. Na primeira instância, segundo a Bíblia, foi uma obrigação que os soldados romanos deram para Simão, mas parece que eu vejo que quando Simão abaixa para ajudar aquele homem a levantar a cruz, quando ele olha no olhar daquele homem, ele vê um olhar de humildade. Quando ele olha para o olhar daquele homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele vê um olhar de ternura, um olhar de compaixão, um olhar de alguém inocente, um olhar de alguém que não abria sua boca, um olhar de alguém que não fez mal algum a ninguém. E quando ele olha, eu penso que ele começa a relembrar as histórias e as profecias que os profetas profetizaram, que um cordeiro viria e como ovelha muda ele seria levado ao matadouro e também não abriria a sua boca. Quando ele olha para aquele homem, certamente ele vê o cordeiro vivo que desceu do céu, que está carregando aquela cruz. E aquilo que na primeira instância era uma obrigação para Simão, agora está sendo um privilégio. Quando ele olha no olhar daquele homem, e aquele homem olha no olhar de Simão, eu penso que Jesus olha na profundidade do olhar de Simão Cirineu. E eu penso que Jesus vê dentro do olhar daquele homem um olhar de alguém que veio lá do norte da África, com umas vestes brancas, para uma festa em Jerusalém, que era a festa do Cordeiro Pascual. E ele olhava no olhar de Simão, e eu penso que Jesus via, ele veio só para entrar no templo, para pegar nem que foi uma gota do sangue do Cordeiro no templo, para voltar para sua casa dizendo que os seus pecados da sua casa foi perdoado. E eu penso que Jesus olha no olhar dele, e eu penso que Jesus dizia, ele pensa que daqui ele não sai mais, mas mal sabe ele que o cordeiro que ele está ajudando a levantar a cruz, e o sangue que corre nas vestes minha vai tocar na veste dele agora. Ele esperava o sangue do animal, mas o sangue que está tocando nele neste dia na via dolorosa é o sangue do cordeiro vivo que desceu do céu, desceu na terra. E a Bíblia diz que o sangue do cordeiro vos perdoará de todo o pecado. Levante a mão que eu quero liberar a palavra profética. Levante a mão que eu quero liberar a palavra profética. Não tem sangue de bode, não tem sangue de galinha, não tem vela preta, vela branca, não tem que pagar preço na Aparecida do Norte, porque o pecado isso é perdoado mais. Jesus já veio, ele foi na cruz, o cordeiro já derramou sangue, ressuscitou, está na casa. Deixa eu ver quem pode adorar o cordeiro. Deixa eu ver quem pode adorar o cordeiro. Só quem pode. Dá um grito de glória para adorar. É Maui, é Bicabadara sai. Só quem tem glória para adorar. Só quem tem glória para adorar. Só quem tem glória para adorar. Pega a cruz. Eu penso que ele diz, não precisa mais de eu entrar no templo. Sacerdote ter que sacrificar um animal.
para que eu possa receber nem que for uma gota de sangue do animal e meus pecados ser perdoados. É por isso que hoje aqui mais vale obedecer do que sacrificar. Não, você não pegou. Você não pegou. Deixa eu aplicar isso aqui para você da glória. Quando aquele